O que é um trocador de calor? Quais os principais modelos existentes no mercado e quais são suas principais características? Meu nome é Cleberson Pereira, eu sou engenheiro mecânico e juntamente com o time da Tubal Equipamentos nós estamos fazendo uma série de vídeos para você que trabalha com sistemas térmicos. O vídeo de hoje é sobre trocadores de calor. Para começar, é importante definirmos o que é um trocador de calor. Um trocador de calor é um equipamento destinado a transferir energia térmica de um fluido para outro, sem que haja a mistura desses dois fluidos. A física presente dentro de um trocador de calor é representada pela convecção interna dentro dos tubos, depois há a condução na parede do equipamento, por último há uma convecção do lado externo, do lado de fora dos tubos ou até mesmo das placas daquele equipamento. Neste vídeo abordaremos 4 tipos de trocadores de calor e falaremos das suas principais aplicações. São eles: trocador de calor a placas, trocador de calor casco e tubo, trocador de calor de tubo liso ou serpentinas e trocadores de calor de tubos aletados. O trocador de calor do tipo casco e tubo é o primeiro da nossa lista. Esse equipamento é extremamente robusto e amplamente empregado em uma infinidade de aplicações da indústria. Ele é constituído por um feixe de tubos que está presente dentro de um casco cilíndrico. Deste modo, um dos fluidos passa prioritariamente por dentro dos tubos, enquanto o outro fluido vai passar pelo lado de fora dos tubos, ou seja, o lado do casco. O fluxo desses dois fluidos que circulam no trocador de calor vão gerar a transferência de energia térmica sempre do fluido de maior temperatura para o fluido de menor temperatura. Dentre as principais vantagens do trocador do tipo casco e tubo, nós podemos destacar a robustez desse equipamento. Ele é um equipamento extremamente versátil. Ele também é resistente o suficiente a ponto de durar muitos anos. Outra característica do trocador de calor é a alta capacidade de transferência de calor. Seu método construtivo permite isso e ele vai entregar bons resultados de transferência térmica. Além disso, ele é extremamente flexível e fácil de se montar quando comparado com outros modelos de trocadores. Então, ele acaba sendo amplamente empregado e possui facilidades nos seus métodos construtivos. Outra vantagem é a facilidade no qual podemos realizar a manutenção desse equipamento. Em alguns casos é fácil desmontá-lo e aí fazer a manutenção dos feixes de tubo ou até mesmo a substituição quando há a necessidade. Entre algumas desvantagens dos trocadores de calor do tipo casco e tubo, é importante a gente destacar o espaço físico que esse equipamento ocupa. Ele não é tão compacto, então ele vai ocupar um espaço significativo de área para que nós possamos alocar e instalar esse equipamento dentro de uma indústria, dentro de uma sala de máquinas, e isso às vezes é um fator decisor. Também, como uma das desvantagens, é importante citar a perda de calor para o meio externo. Então, em alguns casos, é necessário realizar até mesmo um isolamento térmico do equipamento e fazer o bloqueio dele para que não haja a perda de calor para o meio externo de maneira significativa. Pesando os dois pontos, as vantagens e algumas desvantagens, eu particularmente gosto muito dos trocadores de calor do tipo casco e tubo, e não sou só eu. A indústria, de maneira geral, leva esse equipamento com bastante seriedade e usa esse modelo em diversas aplicações. O segundo trocador que nós vamos falar aqui é o trocador do tipo placas. O trocador a placas é um equipamento bastante compacto, mais compacto do que o trocador casco e tubo que falamos anteriormente. Nele, é possível encontrar características como alta taxa de transferência de calor, facilidade na desmontagem e até mesmo facilidade em sua ampliação. Esse equipamento é composto por uma série de placas montadas de maneira alternada. Entre estas placas, há canais que circulam os fluidos. Deste modo, os fluidos circulam pelo meio das placas, realizando a transferência de calor entre dois fluidos. É importante destacar que mesmo nos trocadores de calor a placas, os fluidos não entram em contato entre si, só transferem a energia térmica de um fluido para outro. Como vantagens do trocador de calor a placas, nós podemos destacar que esse é um equipamento bastante compacto. Logo, com pouco espaço é possível realizar uma alta taxa de transferência de calor através destes equipamentos. Outro equipamento que nós podemos destacar aqui são os trocadores de calor de tubos aletados. Nestes equipamentos, as aletas são aplicadas para aumentar a taxa de transferência de calor,
possuindo uma área muito maior em uma quantidade de metros lineares de tubo muito menores, ampliando também a transferência de calor nestes equipamentos. A principal vantagem que nós temos do trocador de tubos aletados é a sua versatilidade. É possível utilizá-lo em uma infinidade de aplicações e equipamentos. E ele se adapta também às condições específicas de alguns projetos, que não contemplam, por exemplo, outros trocadores de calor. Por fim, chegamos ao nosso quarto modelo de trocador de calor deste vídeo, o trocador de calor de tubo liso ou serpentinas. Estes trocadores consistem em tubos liso, ou seja, tubos sem aletas, dispostos em formato espiral ou em formato de serpentina. Um dos fluidos passa por dentro dos tubos e o outro fluido vai passar pelo lado externo, realizando assim a transferência de calor. Estes equipamentos são amplamente utilizados em uma diversidade de aplicações. Nós podemos encontrá-lo no nosso refrigerador doméstico, lá na nossa geladeira, como assim chamamos. Também é possível encontrar em grandes tanques de indústrias de bebidas que fazem o resfriamento, por exemplo, das cervejas. Estes tanques são encamisados e dentro dessa camisa há uma serpentina no qual um fluido de refrigeração vai trocar calor com aquele fluido interno que é a bebida que a gente vai consumir, sem que haja sempre o contato entre os dois. Esse modelo de trocador de calor ele é muito empregado principalmente pela simplicidade no qual há a conformação dos tubos. A simplicidade na construção desse equipamento. Então é muito comum a gente ver inclusive soluções caseiras utilizando trocadores de calor do tipo de serpentina. Por ser fácil de montar, esse tipo de trocador não requer grandes custos e acaba sendo uma solução muito barata para quem quiser aplicar dentro da indústria. Eles também são uma boa aplicação para sistemas onde o espaço não é muito grande, o espaço é limitado. Então, a forma construtiva vai fazer com que a área e o espaço ocupado não seja assim tão significativo. Por fim, é claro que existem outros modelos de trocadores de calor disponíveis no mercado, mas é extremamente importante nós nos atentarmos para qual é o melhor modelo para a nossa aplicação. Seja qual for a sua aplicação, fale com o time da Tubal Equipamentos que eles vão auxiliar você a escolher o melhor trocador de calor para a sua indústria, para a sua aplicação. E um projeto bem dimensionado fará com que haja muitos ganhos posteriores. Porque se a gente selecionar esse equipamento de maneira correta, a gente vai ter confiabilidade no nosso processo, teremos segurança e teremos também vantagens de cunho competitivo quando a gente fala de eficiência energética. Por fim, é isso. É um prazer falar de trocadores de calor aqui nesse vídeo com vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo.